filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. No dia de hoje eu venho na quarta-feira, dia de Xangô, Senhor do Equilíbrio, Mãe Iansã, a superprotetora Mãe Iansã, tá? Você que é filho de Xangô, já percebeu nesse início de vídeo que você precisa ter equilíbrio. Você que é filho de Oiá, de Mãe Iansã, amor e proteção a todos os seus. Esse que te faz feliz, tá? No dia de hoje eu vim esclarecer para os senhores o seguinte: entrar para um terreiro. Eu fui lá jogar com uma cartomante, com um babalaô, com uma mãe de santo, com um pai de santo, enfim. Saiu no jogo que eu preciso entrar para o terreiro, eu preciso seguir minha vida espiritual porque eu tenho um compromisso que eu firmei lá no Orum, no Reino dos Céus, nas colônias, dependendo da sua visão religiosa, né? Que eu nasço nessa vida, como todo qualquer ser humano nasce, com mediunidade, todos nascem com mediunidade, tá? Você pode perceber que existem evangélicos que têm o pressentimento, têm a revelação, não é isso? É uma forma de mediunidade, chamada psicofonia. Você recebe do mundo espiritual, ó, e fala direto, tá bom? Eles acreditam serem tocados pelo Espírito Santo, beleza, tá? Mas é o seguinte, senhores, em todas as religiões eu tenho pessoas com mediunidade, tá? Mas o que vai diferenciar isso daí é que alguns dos senhores têm um resgate ancestral, tá? E a sua mediunidade, ela, veja nessa seguinte forma, ó, ela está de um lado, o seu resgate ancestral está do outro, aqui, ó. E no meio disso daqui está a sua vida, do seu zero até a sua presente idade, tá bom? Onde eu quero chegar? Muitas das vezes você se vê abandonado pelos seus pais carnais, né? Vamos pensar num contexto do candomblé, da umbanda, da religião afro-brasileira comum. União familiar, uma segunda família. Você tem ali um pai de santo, um pai que vai te ver como um filho adotivo também muitas das vezes, vai te dar uns puxões de orelha para você evoluir na sua vida. É o que as pessoas muitas vezes não percebem, por isso ficam pulando de galho em galho, ficam pulando de terreiro em terreiro, e de repente vira aquela cabeça de oratória, aquela cabeça que todo mundo botou a mão e não teve equilíbrio até hoje, tá bom? Então, ó, é o seguinte, ó, você, do seu zero até a presente data, talvez não tenha aprendido a lidar com os seus traumas da sua vida, as perdas. Então nessa hora aí, você precisa entrar para um terreiro, além da sua mediunidade, da energia que está com baixa vibração no seu ori, na sua coroa, na sua cabeça, na sua alma, no seu eu interior, tratar também o seu eu interior, é isso aí. Você precisa num terreiro tratar essa evolução, tá? Esqueçam a situação de caridade nessa hora aí. Você não faz caridade porque você recebe santo e entra em transe. Tirem isso da cabeça dos senhores. A primeira situação que você tem no terreiro é equilíbrio e força. Muitas das vezes as pessoas têm um entender muito errado do que seja um corpo mediúnico de um terreiro, tá? Não entendem muito bem isso. E muitas das vezes obrigam a nós sacerdotes a utilizar termos, né, que muitas das vezes soam como um amedrontamento ou uma coisa muito jogada assim, que não tem uma explicação clara e objetiva, tá? No dia de hoje, o meu vídeo é para trazer o quê? Espiritualidade, mais uma vez, para os senhores, o entender do que é a vida espiritual para os senhores e fazê-los entender que caridade, ela não é entrar em transe e receber santo. Isso é a última coisa que tem que se pensar, tá? Vamos pensar agora num sentido da antropologia. Os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles se reuniam em volta de uma fogueira sagrada, de uma árvore sagrada, e ali eles agradeciam a Deus, dançavam, cantavam, giravam, né? Uma gira, uma sessão. Giravam, agradeciam a Deus pela pesca, pela agricultura, pelo seu companheiro, sua companheira, pelo filho que Deus deu a oportunidade de ter, né? Nessa hora aí, por consequência, por vibração e pelo chamar, ó, do tambor, acabava entrando em transe, beleza? Mas não se chega num terreiro preocupado em receber santo. Você vai ser um filho de santo ruim se você estiver em desenvolvimento mediúnico. A primeira parte do desenvolvimento mediúnico é desenvolver o seu caráter, tá? Muitas pessoas
às vezes saem da religião brasileira e vão para outras religiões porque não aprenderam na religião brasileira não se deram oportunidade, né? Que tem muita gente que é assim, não quer saber sobre educação, não quer saber sobre o espírito de união e corpo, né? Um corpo mediúnico, é união, é corpo. As pessoas muitas das vezes olham só para o seu próprio umbigo, querem ser estrelas, né? Querem trazer a árvore frondosa cheia de frutos, né? Alegando que os seus santos são mais fortes do que do outro irmão. Então pensem assim, ó. Você entra para um culto afro-brasileiro como o nosso, para você primeiro ter harmonia, tá? Harmonia no seu eu interior, para que os fantasmas que são aflorados no dia a dia, através da sua troca de energia mediúnica com o mundo material e o mundo imaterial, para através desse culto lindíssimo que é o culto afro-brasileiro, esses fantasmas não serem mais alimento para os seus inimigos espirituais. Sabendo disso, senhores, procurem um terreiro correto, idôneo. Um terreiro, para ser correto e idôneo, não é só documentação não, tá? Você precisa saber das pessoas que ali frequentam, qual é a visão que aquelas pessoas têm daquele zelador de santo, daquele pai de santo. Esse é a primeira situação a se observar, tá? Documentação, registro em federações, beleza, mas também como as pessoas que ali estão se veem dentro daquele culto, como certas pessoas veem o zelador de santo, a zeladora de santo, né? E depois você precisa também perguntar àqueles que estão de branco, aqueles que estão com roupa de santo, fio de conta no pescoço, cordão de santo, guia, né? São vários tipos de formas de entender a parte nossa litúrgica. Você precisa perguntar para o irmão do santo, o irmão de santo do seu lado, como ele chegou até ali, como ele foi recebido, e qual é a situação de vida que ele tem agora, qual é o entender que ele tem sobre a vida agora, né? E nessa hora aí que você tem esse documentação, registro, visão do sacerdote com a comunidade, você tem também a visão dos seus adeptos, os seguidores, né? O corpo mediúnico, os médios, os filhos de santo, aí sim você vai perguntar-se a si mesmo assim, ó, como foi que eu me senti quando entrei nesta casa de axé, tá? Se você se sentiu bem em família, já é um primeiro fator muito bom. Mas se você talvez muitas das vezes sentiu aflição, tem que se observar também se essa aflição aí não são seus inimigos espirituais tentando te desviar do caminho mais uma vez, tá? Percebam o seguinte, ó, tudo que você sente nessa hora aí tem que ser, na verdade, sentimento, energia, não pode ser o seu pensar assim, ó, eu não tenho tempo para o santo, tá? Você agora está na internet. Quanto tempo você passa no Instagram, no Facebook ou em alguma rede social? Por dia, né? O importante para você seguir sua vida religiosa não é se você está disposto a passar dias recolhido ou se você está disposto a perder tempo. Porque você nunca perde tempo, você ganha tempo, tá? Pensem o seguinte, a vida é tão curta que ao desencarnar, fazer a passagem, você tem que ter tido, na verdade, na sua existência, todos os dias, nem que seja pelo menos minutos do seu dia, né? O histórico de se cada vez mais se conectar com Deus, o Criador, tá bom? Como eu sempre falo nos meus vídeos aqui, todas as forças dos orixás, guias, mentores espirituais e guardiões trabalham para Deus, tá? Não somos uma religião que cultuamos muitos deuses, tá? São pedaços de Deus, tá bom? Deus é um só. Então, para você que está com dúvida se você tem que entrar para um corpo mediúnico ou não, espero que as suas dúvidas tenham sido bem esclarecidas. Qualquer dúvida, coloque na caixinha aí abaixo, tá? Então é isso, ó. Entrar para o corpo mediúnico, por quê? Ser filho de santo, para quê? Para que você cada vez mais possa se fortalecer, se equilibrar, ter uma vida harmoniosa e entender que qualquer coisa que uma pessoa que é do axé passa na sua vida, essa pessoa passa de forma mais branda. Exemplo, ó, uma perda de emprego. Beleza, é uma perda, né? Causa trauma, tristeza, mas automaticamente quem é do axé, quem é do santo, vai ter uma nova oportunidade 2 vezes melhor do que aquela anterior, tá bom? Então nunca vai faltar um teto sobre a sua cabeça, nunca vai faltar o alimento físico e espiritual, e nunca vai faltar uma força que move você
para a sua evolução, tá? Parem de misturar o material com o espiritual. Eu falei para os senhores a todo momento um conceito ancestral de reunião para agradecer a Deus. Eu não falei para os senhores assim, ó, os nossos antepassados se reuniam para trocar riquezas, ou se não estivessem com uma pesca ou com alimento, ou mesmo escravizados, eles esqueciam seus orixás. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai ver o histórico de um ancestral nosso, até mesmo que foi escravizado e veio forçosamente para o Brasil, associar a tristeza de ser escravizado com a ausência de fé, tá? Pelo contrário, eles se fortaleciam todos os dias com a força dos orixás, dos amados ancestrais lá da mãe África, tá bom? Então o brasileiro muitas das vezes tem essa situação assim, ó. Se eu tô bem, eu tô no terreiro. Se eu tô mal, eu dou ouvido aos meus inimigos espirituais. Não pode acontecer isso, tá? Pensem o seguinte, eu sempre falo isso pro terreiro, aqui no terreiro. Inimigo espiritual, ele é fraco. Se você não se afina com ele, se você não aflora cada vez mais a ausência de fé através da ansiedade, ele vai perder a vontade de estar ao seu lado, tá? Então, pensem assim e sejam muito felizes na religião no qual os senhores fizeram um compromisso no reino dos céus de se religar com Deus através desta religião, tá bom? E qualquer dúvida que tenham, coloquem na caixinha aí embaixo, ou mandem para o meu WhatsApp, é com os senhores, tá bom? Amanhã eu passo outra mensagem pertinente ao que o mundo espiritual me intui a passar para os senhores, e talvez as dúvidas que os senhores me mandam, tá bom? As dúvidas da semana que eu recebi aqui no terreiro, atendimento de aconselhamento espiritual, foram muitas vezes essas. Pai de Santo, eu fui há 3 anos atrás num terreiro, lá eu joguei, aí estava pedindo feitura, lá eu joguei, me disseram que eu era uma alma que precisava estar no terreiro. Beleza, tá? Então, ó, esses são os fatores para que você tenha boa sorte na sua vida. Equilíbrio, força, esperança e fé. Fiquem com Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum, que Deus e todos os orixás, inclusive meu amado Pai Oxóssi Caçador, e Xangô, Senhor do dia de hoje, os abençoe.